Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espírito. Fazia tempo que eu não abria live de culinária, mas comento com vocês que mesmo depois desse tempo todo, a mestra Fátima já estava por aqui cantando. Logo mais ela aparece. Aliás, ó, tá ali, ó. Quer dar oi, amor? Não, fiquei tímida agora. Já tá por aqui cantando. Quero comentar com vocês, que bom a Beth tá aqui, outras pessoas queridas também, muito feliz. Eu retorno hoje às lives de culinária. Tentei ontem às 8 horas da noite, que era o horário inicial, só que a noite aqui tá sendo um pouco desafiador conseguir manter o horário. Então eu acredito que, como as outras lives também a gente tem feito de dia, a gente tenta nessa configuração. De todas as maneiras, ela sempre fica gravada, então eu acredito que outras pessoas possam ter acesso. Quero começar a live de hoje questionando, e é duro, a nossa inteligência. Eu quero colocar aqui uma reflexão bastante sincera. Uma das formas de inteligência que a gente tem é aprender. A gente tem usado a inteligência de uma maneira desconfigurada da realidade, aonde a gente apenas repete padrões. E às vezes, porque a gente tem boa memória para repetir ideias dos outros, a gente considera aquilo como um raciocínio nosso, quando na verdade não houve nenhuma inteligência para chegar àquela conclusão. Apenas a memória, também ligada a esse aparelho, para repetir ideias alheias. Então aqui de novo, com um pouco de ousadia, eu vou questionar a nossa inteligência. Eu vou questionar a nossa capacidade de verdadeiramente perceber a vida ao nosso redor, concluir e executar. Por que executar? Porque é impossível, quando verdadeiramente algo fala ao nosso coração, que aquilo não cause uma mudança na nossa vida, uma reflexão a respeito do nosso comportamento. Então, quando a gente vê o mundo do jeito que ele tá, se a gente tá em um processo de absolutamente isolamento, se a gente não entende que a gente é parte dessa vida como um todo, então é sempre como, bom, mas essa criança não é minha, esse quintal não é meu, e a gente precisa entender que nem sempre o que tá sujo vai ser limpo por quem sujou. Às vezes, a gente precisa perceber que se a gente tá vendo, mesmo que a gente não tenha sujado, o serviço é nosso. Então, outra vez, eu questiono aqui a nossa inteligência, se a gente tem verdadeiramente questionado, se a gente tem verdadeiramente percebido, e através dessas reflexões, o quanto a gente tem agido em volta, no nosso entorno, o quanto a gente tem impactado. É óbvio que quando a gente fala em alimentação, em mudança de comportamento, à mesa, muitas vezes a gente tem apegos comportamentais. Comidas que eram afetivas para nós, que são afetivas para nós. Agora, isso não significa que a gente não possa substituí-las. Isso não significa que a gente não pode mudar. Isso não significa que a gente, compreendendo o cenário atual, a gente não tenha uma motivação pessoal para que a mudança aconteça. Não significa. Então precisa olhar para tudo isso com muita sinceridade, e muitas vezes essa sinceridade, ela é desconfortável. Ela é desconfortável a gente realmente se perceber como parte de um problema que a gente não gostaria de causar. Só que quando a gente se isola, quando a gente não usa a nossa inteligência, quando a gente não deixa que essas conclusões atuem no nosso comportamento para que a gente participe ativamente do mundo, então quem vai conseguir fazer um serviço que ignora? Quem vai conseguir mudar o mundo que não vê, que não se importa? Quem vai conseguir trazer ideias
para aspectos da vida que não nos dizem respeito. Então, é preciso a gente se envolver primeiro com o nosso interior, entender por que muitas vezes a gente já não se incomoda, por que muitas vezes a gente já não pensa, por que tantas vezes a gente já não questiona. E volto no começo, eu quero que a gente verdadeiramente questione a nossa inteligência e lembrar que uma forma da gente ser inteligente é a gente aprender. A gente repetir, a gente simplesmente manter padrões não é inteligente. Isso é só memória. Isso pode ser explicado, mas não pode ser justificado. Nós temos desperdiçado não só em volta de nós o que temos explorado, mas também dentro de nós o que deixamos de explorar, paradoxalmente. Quero colocar aqui também que a receita que a gente vê hoje, dentro dessa partilha, é uma receita muito simples. E aqui eu coloco uma segunda reflexão além da inteligência, que o simples e o fácil às vezes caminham juntos, mas nem sempre. E aí, dentro dessa receita que é fácil, dentro dessa receita que é simples, a gente ainda assim pode questionar de perspectivas que ela se torne difícil, de perspectivas que ela se torne realmente complicada. Então eu quero que a gente, de novo, olhe para dentro da gente e entenda. A gente compreende o mundo que nós estamos vivendo hoje e as ameaças que existem para esse mesmo mundo? E uma reflexão vai dentro da outra. A gente pode olhar para esse mundo então e dizer: de fato eu preciso mudar porque senão o mundo vai acabar. De fato eu preciso mudar senão a minha saúde está comprometida. De fato eu preciso mudar senão os mestres animais vão continuar morrendo. De fato eu preciso mudar porque as florestas estão despencando. De fato eu preciso mudar por causa do clima, de fato eu preciso mudar. Só que ainda assim, esse é um sistema de recompensa. Não é um sistema dármico, não é um sistema de retidão. Porque pro que é certo, a gente não precisa justificar. Se a gente está fazendo algo por causa do benefício que isso gera para nós e para aqueles que nós defendemos, nós ainda estamos movidos por um desejo egóico. Faz sentido? E qualquer mudança que seja para melhor, ainda que motivada pelo ego, bendita seja. Eu só quero colocar aqui reflexões para que a gente possa explorar mais o nosso interior. Por que eu coloco isso? Porque a nossa sociedade, ela está hoje, um dos pilares dela é recompensa e punição. Só que aí eu digo o seguinte, e se a gente estiver falando de alguém que não tem nenhum tipo de ameaça, ou pensa que não tem nenhum tipo de ameaça direta e imediata no estilo de vida ou pros dele? Se esse ser escuta tudo isso num sistema de recompensa e punição, ele fala: eu não tô motivado na mudança. Então a gente precisa estipular as nossas mudanças e o nosso comportamento e as nossas motivações pelo que é certo. E não pelo que a gente ganha em troca. Porque eu amo os mestres animais, então os mestres animais vão viver, então eu vou fazer isso. Ótimo, vamos fazer isso sim. Agora, a gente é capaz de fazer algo simplesmente porque é certo? Mesmo que aquele certo não inclua os nossos ou os nossos desejos, as nossas visões pessoais? Mesmo que eventualmente isso até traga para nós algum tipo de ônus, como a gente ter que abrir mão de comidas afetivas? Eu quero colocar tudo isso aqui porque, outra vez, a nossa sociedade, ela cresce hoje. Ela alimenta esse pilar de recompensa e punição. E o que acontece quando a gente também tem uma punição de dizer, olha, se você não começar a comer dessa forma, você vai ter um problema de saúde. Se você não começar desse jeito, algo ruim vai acontecer e eventualmente isso tá aqui, já está acontecendo. Esse sistema de punição, se por um acaso alguma mudança começa a ser feita, e a gente precisa lembrar que a natureza é quântica. Então ela consegue se recuperar. Vamos olhar para o nosso corpo, que é a natureza. Quanto tempo a gente demora para adoecer? Agora vamos fazer uma outra reflexão. Quanto tempo a gente demora para se curar? Quem já teve a oportunidade, vou colocar aqui como oportunidade, de passar por um desafio físico de qualquer ordem, sabe que é muito tempo, salvo os acidentes, que a gente desenvolve um desequilíbrio físico. E a cura, ela é extremamente mais rápida em relação, qualquer passo que a gente dê em relação, em direção à cura, são muito mais fortes e intensos
em termos de resultado, do que os passos que a gente dá em direção à doença. Faz sentido? Ou seja, a natureza é quântica. Então, a partir do momento onde eu olho tudo isso à minha volta e eu digo, putz, não está mais em risco, eu não tenho mais essa punição, como eu não trabalhei no que é reto em mim, eu começo de novo a destruir. Faz sentido isso? Isso precisa ser entendido, porque se a gente não sair da base de recompensa e punição, a gente faz coisas aliados à realidade. E a realidade muda, então a gente muda também. Agora, quando a gente faz coisas aliadas a valores, a verdades universais, ao que é reto, a realidade pode mudar ou não, a punição, a recompensa podem estar ali e eu não mudo. Porque eu entendo que o que eu faço é reto. E ainda que isso me dê trabalho, porque é simples fazer o reto, mas nem sempre é fácil, ainda que me dê trabalho, eu me mantenho firme. Agora, se eu quero, de alguma maneira, desperdiçar, inclusive, a minha inteligência, eu justifico na dificuldade. Eu justifico na dificuldade a minha resistência. Então, o importante da gente colocar aqui quando a gente fala de receitas, quando a gente fala a respeito da transição para uma vida vegana, é entender. A gente quer. Porque se a gente quer, a gente vai usar a nossa inteligência para isso. Se a gente quer, a gente vai lembrar os valores do nosso coração que mudam a gente, que ditam a gente, que orientam a gente. Se a gente quer, a gente vai encontrar caminhos. Agora, se a gente não quer, a gente vai usar a nossa inteligência, como diz o Oberon, para justificar algo que, na verdade, quando a gente verdadeiramente mergulha na gente, a gente sente vergonha por ter dito. Ou seja, se eu falo, não sabe por que eu não paro de comer mestre animal? É porque é muito difícil eu colocar isso na minha dieta, porque veja bem, eu já acordo 5:30 da manhã e depois eu vou pro trabalho, depois eu vou pra não sei aonde, depois eu tenho escola, ou a faculdade, depois eu dou aula, depois eu vou pra não sei aonde. Então é muito difícil pra mim. E com essa inteligência a gente termina justificando. Só que, na verdade, essa inteligência, esse é o ponto do Oberon, quando ela é usada pro ego, ela perde a potência. A inteligência é uma ferramenta marcante que nós temos e não usamos. Outra vez, estamos apenas repetindo, apenas usando a memória desse aparelho todo tão formidável que nos foi dado. Então, é preciso questionar tudo isso? Sem dúvida é preciso. Do contrário, o que a gente vê no mundo é o que é uma sociedade robótica, uma sociedade alienada, onde seres não usam dessa inteligência, então o mundo acabando, a crise hídrica acontecendo, todo tipo de problema, que é a oportunidade para o nosso crescimento, acontecendo, e a gente simplesmente pedindo para que o governo resolva. Sem dúvida o governo tem responsabilidade, tanto quanto cada um de nós tem responsabilidade pelo voto. E com as eleições chegando, eu coloco aqui um pouquinho mais de reflexão sobre em quem a gente tem votado. Porque não adianta a gente cobrar de pessoas que nós colocamos ali que não tem nem o aparelho emocional para entender o que eles estão fazendo naquele lugar. E que verdadeiramente, tantas vezes a gente nota, estão ali no poder para benefício próprio. Então, precisa olhar com um pouco mais de atenção para tudo isso. E se isso não acontecer, quem vai sofrer vai ser a gente. Ah, mas é por isso que a gente vai fazer? Não. A gente vai fazer porque é certo. Essas reflexões, eu espero que elas se costurem e caiam no coração, atravessem o coração de cada um de nós de uma maneira que a gente verdadeiramente questione, de uma maneira que verdadeiramente a gente veja, de uma forma que verdadeiramente a gente atue. É óbvio que coisas ruins vão acontecer. Só que se a gente se basear, se a gente se motivar simplesmente porque coisas ruins acontecem, a gente ainda não está agindo pelo certo. E aqui eu enfatizo, se a gente vai por aí, o que acontece? Quando não tem mais essa ameaça, como eu não trabalhei para ser bom, eu deixo de fazer aquilo. E aí, automaticamente, o que vem depois? O ciclo se repete. Então, a gente tem uma piora, tem uma leve melhora, e daqui a pouco começa a piorar de novo. E se a gente olhar bem, não é isso que a gente tem no transcurso da nossa humanidade? Porque a mudança sempre está relacionada ao que está fora. Isso preciso mudar, porque se eu não mudar, acontece isso ou aquilo. Agora, e se a mudança acontecesse em nós, porque é reto? É reto a gente comer sem machucar ninguém.
É reto a gente honrar o nosso corpo. É reto a gente honrar a nossa inteligência. Não é diferente? Aí não importa o que tem em volta, porque está edificado dentro. E eu gostaria que nós edificássemos a nossa mudança, o nosso comportamento, as nossas motivações, a nossa inspiração no que está dentro, no que é verdadeiro, no que é real. Isso é algo que verdadeiramente eu desejo. Bom, essa receita, como eu comentei aqui, é simples. Essa receita, como eu comentei aqui, e outra coisa também que não comentei, aliás, sobre as lives, eu vou mantê-las um pouquinho mais curtas, porque vejo que nesse imediatismo que a nossa sociedade vive, às vezes uma live de 1 hora e meia, é muita coisa para alguém assistir. Então eu vou me policiar para que a gente tenha reflexões importantes, na minha humilde opinião, reflexões que verdadeiramente colocam a gente motivados para uma mudança dentro dessa edificação interna, ao mesmo tempo das informações práticas de como a gente vive esse dia a dia em função dessas mudanças, e aí esperar para uma outra semana uma próxima oportunidade para uma nova receita e novas reflexões. Também coloco aqui que é impossível nesse tempo tão curto a gente abordar toda a profundidade dessas questões reflexivas que são edificadas em filosofia, especialmente a oriental, que é a escola que eu, enfim, que me seduziu desde adolescente. É impossível. Então aqui eu coloco o que mais? Eu incentivo vocês a estudarem. Da mesma forma que eu coloquei no começo, que é inteligente, uma forma de inteligência é a gente aprender. Para a gente aprender, a gente precisa estudar. Patrícia, eu não tenho tempo. Impossível que a gente não tenha tempo. Desculpa, impossível que a gente não tenha tempo. Seja sincero, sejamos honestos conosco. Quanto tempo nós desperdiçamos todos os dias, em coisas fúteis? De verdade, de verdade. Então a gente tem tempo para estudar. Eu não tô falando pra gente fazer um curso formal, embora sim esse seja um caminho, mas eu tô colocando que os temas que falam no nosso coração a gente precisa estudar. Se meia hora por dia a gente pudesse devotar ao estudo, se debruçar sobre livros, sobre escritos de filósofos, escrituras, não importa o quê, mas a gente precisa estudar. A gente precisa reservar esse momento onde a gente consiga, de alguma maneira... Opa, aqui tem um momento de ciúmes, que todo mundo quer ficar perto. Onde a gente consiga aprofundar. Se a gente tem o conhecimento, se a gente consegue organizar essa inteligência para aprender, é uma revolução silenciosa. Saber é uma revolução silenciosa. Não saber põe em risco todos os seres. Então, outra vez, as lives mais curtas. E o que a gente vai ter aqui? Guardiãozinho. O mestre guardião é um mestre cãozinho muito ciumento que vive aqui. E muito comilão, muito comilão. E agora ele tá num processo que Deus sabe, a deusa apenas... Mas aqui já se recuperou, tava tossindo. Bom, aqui nós temos germinados, temos lentilhas germinadas. Importante é quando a gente fala de germinados que tem algumas germinações que acontecem na água e no ar e outras que acontecem só na água. O que significa com as germinações que acontecem só na água? Quando a gente coloca em contato com o ar, ela começa a oxidar. Então, automaticamente, quando essas germinações acontecem, depois de retiradas da água, essas sementes, elas precisam ir direto para consumo. A gente não tem como deixá-las e falar, bom, isso aqui eu uso à noite. Ela começa a oxidar e todo aquele valor se perde. Por que germinar? Porque o valor nutricional explode. Independente da germinação, a lentilha já é um... Deixa eu colocar um pouquinho mais baixo aqui para você. Essa aqui tá germinada. A lentilha é um baita aporte proteico que a gente tem. E a proteína é sempre um lugar onde, quando a gente começa a fazer a transição, é o momento onde... E a proteína? Sempre acontece. E a proteína? Da onde vem a proteína? Como que vai... Então, a gente entender que essa dieta à base de plantas, ela vai fornecer todos os nutrientes. Ah, Patrícia, mas vai dar trabalho. Vou deixar outra reflexão. Olha pra tua vida as coisas que não deram trabalho, aonde elas te levaram. E outra vez, eu sei que a minha fala algumas vezes é cortante e eu aprendi a acolher a minha fala desse jeito também. E me acolher dessa forma, que é a forma que eu falo comigo também. E que levo para os outros ainda assim com respeito. Eu vejo a nossa vida às vezes está tão morna, tem tantas coisas que ocupam o nosso dia que não tem sentido nenhum. Então... Peço licença aqui por essa fala cortante, mas vejo que algumas vezes a gente necessita usar dela conosco e ao nosso redor. E nem por isso deixar uma amorosidade de lado. Eu sempre invoco nessas falas o que eu vejo que é
Por exemplo, o que eu noto sempre que é a fala de uma mãe quando está educando um filho. Então eu acho que a gente deve buscar isso também pra gente não ficar hipócrita ou medíocre. Bom, vamos lá. Quando a gente fala a respeito dos germinados, então a gente precisa entender isso um pouco melhor. Se vocês querem aprofundar o conhecimento nos germinados, eu recomendo muito a Ju Gittel, que é uma parceira, ela é convidada do curso de yoga, ela é professora convidada do curso de yoga. Se você quer participar do curso de yoga, você pode também participar no modelo Retiro. Tem alguns módulos por aí, a Maísa dá informação. Independente do curso, se você puder entrar em contato com o perfil dela, se alguém aqui tiver da equipe, tiver por aqui, @JulianaGittel, recomendo demais. Eu vou colocar depois um vídeo de brotos dela para que a gente entenda. Esse patê daqui, quando a gente fala de aporte, né, quando a gente coloca essa questão toda, a gente pode sempre lembrar dessas questões que a sociedade levanta para nós, os nossos amigos, nossos familiares, de onde vem a proteína. Então lembrar que a dieta à base de plantas está aí fornecendo tudo isso. O trabalho que a gente pode ter aqui para germinar é simplesmente colocar na água. De verdade. Então não tem tanto. Ai, mas putz, a Beth comentando aqui da Ju. Beth, se você puder colocar. A Vi colocou. Graças, Vi. Se a gente puder lembrar de novo, as coisas que a gente não colocou esforço na nossa vida, para onde elas nos levaram? Eu noto que todo o processo, mesmo falando do ponto de vista como professora de yoga e como praticante de yoga em primeiro lugar, eu vejo que existe esforço na minha prática. Eu noto também que existe uma reflexão hoje no nosso mundo de que uma certa vida no fluxo é uma vida sem esforço. E eu, na minha pequenez, na minha ousadia, no meu atrevimento, eu não concordo com isso. Por que não? Olhem a natureza à nossa volta. Existe esforço. Existe esforço na semente. Quando a gente pensa naquela semente, na escuridão e daquele tamanhico dela empurrando a terra em volta dela. Quando a gente olha a resiliência das plantas no inverno. Quando a gente olha todas essas mudanças de fase, as marés, como elas são influenciadas pela lua e como tudo isso de alguma forma opera junto, vencendo obstáculos. E como esses obstáculos de alguma outra maneira favorecem para o crescimento, às vezes óbvio, como de uma semente, e às vezes subliminar, como a semente que cada um é. Então, quando a gente fala dessa vida sem esforço, no fluxo, eu realmente, outra vez, na minha pequenez, eu questiono. E eu questiono fazendo uso do atrevimento da minha inteligência, de não simplesmente repetir o que se diz por aí em círculos espiritualistas e ótimo, se as pessoas conseguem acessar isso, maravilha. Eu, na minha pequenez e no meu tamanho, eu preciso de esforço para não cair em vício, eu preciso de esforço para não falar mal dos outros, eu preciso de esforço para não xingar, eu preciso de esforço para vigiar a minha fala, eu preciso de esforço para estudar, eu preciso de esforço para estar consciente. Agora, se você, de alguma maneira, entrou nesse fluxo aonde tudo é sem esforço, aonde tudo realmente acontece como um passe de mágica, eu reverencio você. Agora, se você, como eu, tá batalhando nessa vida para que a gente não caia nessas ilusões do mundo, então eu te convido a sim despender esforço, a sim canalizar esforço, a sim se esforçar no cotidiano para ser alguém melhor. Dito isso, isso daqui de um dia para o outro, a gente já começa, essa daqui, ela já tá um pouco passadinha, tá vendo que o broto dela já tá, a germinação dela já tá bem grande. O ideal é logo que ela começa. Por quê? Vocês já escutaram, já viram, por exemplo, quando a mulher tá grávida, que ela tem uma, é como se fosse uma vez eu escutei uma reinicialização no sistema, porque agora ela tá gerando uma vida. Então, quando a gente tá com ali, aquela vida, ela precisa de toda a atenção, certo? Quando a gente pega um corpo como o meu, de quase 50 anos, ele não tem mais a força de uma criança, de um bebê, que tá crescendo, que precisa se desenvolver. Quando a gente olha de novo, olha a natureza como algo só. A gente não pode ficar separando e dizendo isso acontece para lá, isso acontece por ali. A força da natureza é a mesma. Esse brilho das estrelas é a mesma luz dos olhos. Esse rio correndo é o mesmo sangue, esses ossos nesse corpo são as pedras da Mãe Terra. Então, quando a gente olha tudo com o mesmo olhar, a gente é capaz de compreender os mistérios, independente de onde eles estejam guardados. Então, outra vez, quando a gente olha, não olhar só o corpo de uma semente, não olhar o corpo de um bebê, olhar como uma inteligência da natureza, onde a gente está pedindo permissão para acessar.
onde a gente está pedindo licença para entrar. E aí isso tudo vem trazendo para nós mais e mais insights, vem trazendo para nós mais e mais ideias, vem trazendo para nós mais e mais revelações. Essa também é uma razão que quando eu compro no mercado cenouras, por exemplo, eu não compro aquelas cenouras de 3 metros, eu compro as menores. Porque as de 3 metros também já devem ter ficado na terra à base de agrotóxicos, sei lá quanto tempo, e elas só são aparência. Elas não são mais a cenoura no valor nutricional. Agora, de passo que quando elas estão crescendo, elas carregam essa força de novo que a gente está buscando aqui nos brotos. Cada vez que a gente fala da germinação, a gente fala desses valores nutricionais altíssimos. Cada vez que a gente coloca a comida no fogo, alguma coisa disso se perde. Então essa dieta também aqui, independente de ser a base de plantas, a gente também entender como uma dieta medicinal. Vocês já pararam para pensar, independente se a gente é onívoro, se a gente é vegano, vegetariano, que quando se fala em cura, ou seja, a gente fala de remédios, enquanto a gente fala de princípios ativos, a gente fala do quê? Do princípio ativo que tem no estômago do mestre boi? Não, a gente fala do princípio ativo que tem numa planta. O que eu quero colocar aqui é para a gente aprender a olhar ou revisitar o nosso olhar aonde o alimento não é só simplesmente algo voltado à gastronomia, culinária e à nutrição, mas também à medicina. Faz sentido? Esse olhar ele se perdeu com o tempo. Os nossos antepassados, eles não tinham esse olhar tão separatista. Eles olhavam a medicina como também algo que engloba a nutrição. E lá para trás, quando a gente olha o filósofo também, quando a gente olha o yogi lá de trás, de milhares de anos, essas pessoas, elas não estão focadas em uma parte da vida, elas entendem a vida como holístico e a partir de uma porta aberta que elas passam, elas conseguem entrar em um espaço universal. E isso, outra vez, a gente precisa trazer. Então, outra vez, quando a gente olha para tudo isso daqui, lembrar, sim, é comida? Bacana. Mas é também o quê? Nutrição em termos de medicina, nutrir as nossas células, trazer cura. Tem muitas plantas hoje que a gente sabe o poder. E se a gente não sabe, lembra das nossas avós, dos nossos antepassados, de algum senhor, senhora, de alguém que deu um passe na gente, que seja. Falou do quê? Mesmo que, de novo, não importa se a pessoa era vegana, vegetariana ou onívora. Como que ela deu o passo? Ela deu o passo com uma planta. Ela recomendou um chá. No banho, o que a gente faz no banho de descarrego? A gente joga sangue de mestre cordeiro no corpo? Não, a gente joga plantas. Então olha só quanta cura existe, quanta reflexão a gente precisa fazer. Eu sinto que é como se a gente tivesse que se sacudir por dentro o tempo todo. Não para necessariamente aprender. Usar a nossa inteligência para aprender. Mas usar a nossa inteligência para derrubar os muros que a gente construiu com a nossa memória ancestral. Não a memória curta que eu falei que a gente só repete as coisas, não essa. A memória ancestral. A memória ancestral que se comunicava com tudo à nossa volta, com todos à nossa volta. E se comunicava porque existia uma abertura no coração. Nas escrituras hindus é comum, quando a gente estuda o Ramayana, por exemplo, ver ali que bonito, que eles se comunicavam livremente com os mestres animais. E os mestres animais com eles. Hoje, quanto muito a gente consegue escutar alguém falando com o mestre animal. E limitado sempre ao mestre cão e ao mestre gato. Coisas pra gente pensar. Depois da lentilha, o que mais que a gente vai fazer? Tem aqui esse limãozinho de horta. E aí eu não posso deixar de dizer também, falar com vocês o seguinte. Quantos de nós não criamos uma quantidade imensa de problema na vida para ter sucesso, para comprar, para poder comprar orgânico, para poder comer e viver bem. E se a gente mudasse os modelos de sucesso, onde a gente vivesse com menos, onde a gente tivesse a nossa própria terra, onde tivesse o nosso próprio limoeiro, aonde a gente pudesse colher o nosso próprio tempero. São reflexões, de novo, que eu coloco aqui. Tem uma... Dentro desse contexto, tem uma... Acho que foi uma animação de Harvard, tem bastante tempo isso, de um sujeito querendo convencer o outro, não era um exemplo vegano, numa praia, e ele, bom, depois da vida inteira, ele falava, e daí, o que eu vou poder fazer depois que eu estudei tanto, depois que eu fiz tudo isso, estudar num modelo que é basicamente capitalista, ou seja, que se põe melhor que o outro, que é competitivo, e que empresa que faz tudo isso, ele falou assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Ele falou, bom, daí você vai poder estar numa praia deserta com seu neto, e era justamente onde ele já estava.
Então, enfim, outra vez, em vez da gente pensar em criar um monte de problema para ter sucesso nos níveis capitalistas, por que a gente não tenta viver com menos e explorar dessas riquezas naturais? Essas riquezas naturais da gente ter uma árvore no nosso quintal, da gente poder plantar, nem que sejam as nossas especiarias, as nossas hortaliças. Tudo isso é riqueza que o mundo outra vez distorceu, porque colocam que a riqueza é a gente poder ter um poder aquisitivo suficiente para a gente ir no mercado e comprar o quê? Algo que seja orgânico, que aquele sujeito, numa rede grande, que o sujeito que plantou não recebeu nada, ou recebeu muito pouco só para subsistência. Olha quanta reflexão que a gente precisa fazer. Outra vez, vamos se sacudir por dentro, sabe? E encontrar um pouquinho mais de respostas em nós, encontrar um pouquinho mais de inteligência em nós. Precisa realmente trazer isso. Bom, limão, a gente vai colocar também. Aqui eu coloquei os dois, tem coentro, e eu sei que coentro não é... Coentro é algo que a pessoa ou gosta ou ela não gosta. Coentro não é algo que a gente pode dizer, a pessoa gosta mais ou menos. É difícil encontrar uma pessoa assim. Geralmente a pessoa gosta ou não gosta. E quando ela não gosta, ela não quer sentir o cheiro na cozinha. Não é que ela não quer sentir o cheiro no prato, ela não quer sentir o cheiro na cozinha e acabou. Então, se não quiser usar o coentro, tem a salsinha que pode colocar. Não tem problema nenhum, ou seja, um ou outro. Aqui eu uso pro tempero essa pimenta dedo de moça, que ela traz um ardidinho do alho. O alho eu gosto de usar muito mais para medicina do que pro alimento em si. E peço para vocês estudarem um pouquinho isso também e verem como que isso tudo aí vai dentro. Aí aqui a gente vai usar o quê? No lugar do óleo, uma dica também importante quando a gente faz as substituições e elabora as receitas, para sempre colocar alguma gordura bacana. Não uma gordura que seja, que vire simplesmente um tormento para o corpo inteiro. Aqui a gente tem esse sujeito, que é o tahine. Esse é o tahine do gergelim preto, que tem mais valor nutricional. Algumas pessoas falam isso é muito caro para comprar. A Sésamo Real, que é essa marca daqui, e isso não é uma propaganda paga, é uma partilha realmente, eles vendem pelo site deles para todo o Brasil. E esse valor daqui, de fato, se a gente for comprar o potinho, nesses moldes que a gente começa a usar isso de todas as formas possíveis, isso pode sair caro. Agora, se a gente coloca outra vez esse tipo de ingrediente, ou seja, dentro de um planejamento, usando a nossa inteligência de novo, essa desconhecida, né, numa sociedade alienada, a gente consegue se planejar direitinho para ter alimento de qualidade. Então, recomendo demais. Esses são os ingredientes, além do sal. É só isso. O limão, eu já deixei aqui, a aguinha dele, eu vou levantar e bater isso aqui no liquidificador. Então, só quero revisar um pouquinho. Começo da live, vamos questionar a nossa inteligência. Memória não é inteligência. A inteligência sozinha também, ela precisa ser questionada, ela precisa estar com o coração para ter compaixão. Senão a gente cria coisas muito inteligentes que destroem. E aí a gente pensa assim, nossa, pra que serviu tanta inteligência? Pra destruir. Então tem que ter inteligência, tem que ter o coração. Lembrar que fácil e simples não são sinônimos. Lembrar que muitas vezes a gente usa a nossa inteligência para justificar as nossas limitações. Lembrar que existe uma sabedoria universal em toda a natureza e que a gente é parte dela. E que se a gente invocar, a gente vai conseguir ver mais sentido em coisas que a gente não consegue entender. Sentido, sentir, ver mais sentido. E levar isso também, que o que se sente é verdade. Mesmo que a gente não explique. Se você sente que ali é o caminho, siga. Se você sente o que é correto para o teu momento de vida agora, vá. E eu tenho certeza que conectado ao coração, esses caminhos e essas opções sempre são elevadas. As opções que são só mentais nem sempre são elevadas. Elas podem ser elevadas se a mente está como discípulo do coração. Mas se a mente está funcionando como um falso mestre, cuidado. Então, de novo, veja o que faz sentido. Aqui com isso a gente vai bater. Deixa eu só colocar aqui numa... Peraí. Deixa eu só ver como que esse tripé vai funcionar para que tudo isso aqui aconteça. Pra gente bater isso daqui. Então, aqui vou colocar um tantinho da lentilha. Aí, outra vez, vocês vão colocando... Quando você coloca o suco de limão, só o suco de limão, também é uma dica, tá, gente? Só o suco de limão com o tahine, ele já cria uma reação que ele fica cremoso. Então, só nisso, você já tem também uma opção de patê.
Aqui eu coloquei, eu gosto muito do tempero, aqui a gente gosta muito da pimenta, então coloca um pouquinho mais. Isso é algo também importante pra gente discutir nas receitas. As receitas, elas são bases, elas são inspirações. Agora, cada um precisa entender como que é o paladar da família. O que é que a gente gosta? Deixa eu pegar a colher. O que que a nossa família gosta, sabe? O que que os nossos amigos gostam. Isso também é uma coisa bem bacana da gente entender. Então, aqui vou bater, tô batendo tahine. E aqui eu coloquei uma colherada farta, ó. Coloquei uma colher dessa daqui inteira de tahine e vou misturar com um pouquinho de água e vou bater junto com o sal, a lentilha. Vou colocar aqui tudo no olho. As minhas receitas são boas que as pessoas compram, mas quanto disso que eu perdi? É tudo no olho, para deixar todo mundo a base também da imaginação. Espera só um segundinho que eu vou virar agora aqui ao contrário. Vamos ver se a luz vai ficar aqui. Peraí. Tcharam. Peraí, vamos virar aqui que eu acho que vai ficar mais didático. Quando se põe outra vez, misturando tudo junto, o coentro ou a salsinha, a lentilha germinada, ele tá aqui no black, mas ele não vai ficar preto por causa de toda a história do coentro. Funciona super, super bem. O salzinho dele e a pimenta em vez do alho. O alho, outra vez, eu coloco. Eu uso mais a nível medicinal do que como. Vou colocar aqui. Eu uso muito mais ele medicinal do que propriamente dito como culinária. Aí, enquanto isso daqui vai bater, eu vou levar vocês lá fora pra ver quem tá aqui perto da casa, tá? Senão vai fazer muito barulho. Peraí. Enquanto bate aqui, a gente vai fazer um passeio aqui. Só um minutinho, que daí fica mais fácil. Daí vocês veem um pouquinho aqui, quem tá por aqui. Bom, aqui no chão já está uma manta, porque o mestre José, obviamente, levou para todo lado. Deixa eu ver aqui o que mais está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Ali tá o mestre Shiva vindo por aqui. Tá ali o Murilo. Dá oi, Murilo, para todo mundo. Murilo muito bem humorado sempre. E aqui, olha só, que beleza. Que maravilha. Todo mundo aqui em paz. Não sei se dá para vocês verem. Olha que tranquilidade. Lembrando que aqui em Camanducaia, a gente tem 170 mestres animais protegidos. E em Cunha, 320. Então, são 490 mestres animais que precisam constantemente do nosso apoio. E ao mesmo tempo que precisam do nosso apoio, não podem fazer com que a gente esqueça de todos os que não estão aqui. E aí, outra vez, essas lives de culinária e os vídeos e todo o esforço que a gente tem mesmo com o Centro Educacional Nova Terra para trazer essa consciência, para que haja um pouquinho mais de... Opa! Essa é a vida como ela é aqui. Peraí, deixa eu não sei se todo mundo viu. Oi, amor, tudo bem? O que tá fazendo aí? Gostoso aí, né? Aqui já bateu. Só um momentinho. Vou colocar só um pouquinho mais. Deixa eu só virar aqui. Só um instantinho que eu vou trazer aqui pra vocês. Pera aí. O Miguelito foi pra frente do... Miguelito, você que tá fazendo a live agora, amor? Tá fazendo a live, você? Então aqui, gente, só pra gente concluir
com o Mestre Miguelito. Aqui a gente tem o patezinho já batido. Ele fica nessa corzinha. Ele lembra muito, dá pra fazer, se vocês colocarem águas, por exemplo, ele puxa vou colocar por aqui. Ele puxa um sabor do peixe, para quem tem a memória afetiva do Mestre Peixe. É óbvio que a gente não quer, num determinado momento, a gente já não quer mais lembrar o sabor de como é comer o Mestre Animal. Mas a gente também não pode julgar quem tá nesse instante. Então também peço pra gente ter um pouco de paciência nisso. Porque às vezes é caminho, são primeiros passos para alguém. Às vezes pode ser uma memória que é recuperada em algum instante. Até mesmo quando alguém perde, não sei, um ente querido e lembra que comia não sei o que com aquela pessoa. Então, outra vez, ter um pouquinho mais de paciência e acolhimento com as necessidades das pessoas e não simplesmente partir para o que já faz sentido para nós, sabe? Tem um momento que eu sinto que a gente precisa acolher uns aos outros. Bom, então essa é a receita de hoje, é esse patê germinado. Ele pode ser usado com uma torradinha, com um pãozinho, mas também como molho de salada, que fica muito gostoso e nutritivo. Peço aqui para que vocês dediquem parte do tempo de vocês para estudar, sim. Se debrucem sobre coisas que a gente pode saber mais. É uma revolução silenciosa o conhecimento. E eu também lembro aqui que todos os ingredientes que são usados, que tem marca, como por exemplo o tahine, vocês podem colocar, avaliar no Abilion. Hoje, essa operação toda, a operação aqui do Vale da Rainha, ela custa 150 mil reais. E agora, nesse mês, nós temos um gasto, além dele, para um procedimento em Cunha, que levará isso tudo a quase 200 mil reais. Essas contas todas estão prestadas no processo judicial. Com isso, o que a gente precisa nesse instante de apoio? Se vocês baixarem o aplicativo Abilion, vocês podem fazer avaliações de cada um desses produtos que não tem nada de origem de mestre animal. Então, por exemplo, aqui tem do meu lado uma manteiga à base de plantas. Colocar ali sinceramente o que você pensa a respeito daquilo. O aplicativo te dá $1 e você doa $1. Então, de novo, você doa o aplicativo, o que o aplicativo te deu. Ele destina a você, só que você não pode levar para tua conta pessoal. Você pode doar para uma lista de santuários ao redor do mundo. Então, tem memória que é muito saboroso, mas deixei de comer para entender que é muito e não precisamos mais disso. Exatamente. Aqui uma outra colocação a respeito da memória. É isso mesmo. São os processos individuais de cada um, né? E é bonito. Então, eu coloco aqui realmente, ou seja, acabou a hora de almoço. Graças, Marcela, por estar aqui. Então, coloco, por favor, baixem o aplicativo Abilion, é gratuito, façam avaliações de produtos sem nada de origem animal, porque daí, cada uma dessas avaliações, vocês revertem $1 aqui pro Vale da Rainha. Outra vez, a gente tem, nesse momentinho, uma demanda muito grande. E quero colocar aqui, eu deixei anotado para não esquecer nenhum, nesse mês, 3 parceiros fizeram o quê? Uma motivação. Quem mais postar vai ganhar diárias numa pousada vegana que chama Mahadevas. Eu vou deixar aqui direitinho na legenda depois de tudo. O segundo que mais postar vai ter um ingresso do VegFest. O VegFest também agora em dezembro, eu vou estar lá com momento de fala. São mais de 100 palestrantes, o Vale da Rainha lá então. E o terceiro, Santai querido, que são parceiros incríveis, o casal, a Carol e o Keu, eles inclusive são responsáveis aqui. Ah, eles estão aqui inclusive. Eles são responsáveis pela cozinha do curso de yoga e tantos outros eventos. A gente também tem um evento lá marcado de yoga no dia 18, que depois eu anuncio. Então também tem um procedimento terapêutico com eles. Eu vou deixar tudo direitinho por aqui. A Vi já deixou o espaço Mahadevas também. Agradeço, o VegFest Brasil, graças, Vi, e o Santai comentou agora. Então, peço a ajuda de vocês, é um momento importante, mas coloco aqui que não adianta a gente só pensar na gente. Não adianta a gente só pensar no que o Vale da Rainha precisa. As vítimas estão por todo lado. A gente precisa mudar a gente para prevenir as vítimas. E para isso tudo, aqui, a gente conta com vocês. A gente, os 490, e mais toda uma equipe maravilhosa que eu sou muito grata por ter esse apoio constante para que esse serviço se desempenhe. Então, em nome do Vitor, também guardião, em meu nome como guardiã, eu aqui deixo esse pedido
para que a gente sim faça as contribuições. Se você quiser fazer contribuição pelo Pix, se você quiser fazer contribuição pelo PayPal, se você quiser se tornar um membro do Ashram, que você tem benefícios, inclusive, agradeço demais, em nome de toda essa equipe, em nome dos mestres animais, mas lembrar sempre, a gente também precisa fazer por quem tá fora. E fazer por quem tá fora é isso da gente olhar o nosso estilo de vida. Agradeço por essa partilha e fico aqui torcendo para que a gente consiga fazer na próxima semana, provavelmente de dia e não à noite, uma nova receita com novas reflexões. Depois deixem nos comentários as reflexões de vocês também e aonde tudo isso atravessou o coração. Graças por tudo. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Gracias.